Gravação aqui, porque não está indo o sinal. Eu deixei ajeitado aqui para o YouTube, mas não está indo. No YouTube não tá indo mesmo, não. Eu estou tentando resolver aqui. Eu chequei, estava tudo certinho e deu esse problema. Bom, mas Tá vamos falar caindo no do chave... site. é, vamos falar do chaveamento lá. Deixa eu achar aqui a arte que eu fiz, da Sul-Americana. Como é que ficou, né, essa questão do chaveamento aí? Está ali o Alianza Lima, está ali os dois clubes ainda nesse print que eu fiz, mas é, né, os dois foram eliminados em função dessa violência que nós mencionamos aqui. E o Fluminense, né, vai enfrentar o Lanús da Argentina, complicado, a Argentina é sempre complicado. Curiosamente, né, Fluminense na Sul-Americana pegando a Argentina e o Flamengo vai pegar também a Argentina aí até a É. semifinal, né? Avançando na Libertadores e o seu Fluminense avançar, pega o Alianza Lima. Do outro lado da chave, nós vamos ter um confronto do Atlético Mineiro com o Bolívar, né? Isso. Bolívar. Depois o Once Caldas com o Independiente, né? Del Valle, com Del Valle. O Del Valle. Independiente Del Valle. E o que a gente pode esperar aí desse chaveamento do Atlético? Primeiro, antes da gente falar do Fluminense. O que vocês acham que é mais provável que aconteça aí nesse chaveamento lá do outro lado do Fluminense? Se, né, quem passar, se o Fluminense chegar na final, vai enfrentar um desses quatro aí. É, você primeiro, Eduardo. Vamos lá. Jogar lá na altitude de 3.600 metros, chovendo molhado, a gente dizer que é muito difícil, né? O Bolívar, além de ter altitude a seu favor, o Bolívar ele também faz parte do investimento do Grupo City. Então ele tem um aporte financeiro maior, né? Não chega a contratar grandes jogadores, mas tem uma estrutura montada dentro do clube que faz com que o Bolívar seja também forte, não só devido à questão da altitude. Tanto é que o Bolívar, nas oitavas, ele venceu o Cienciano em casa e fora, né? Então não é um clube fácil de se bater. E o primeiro jogo já é na altitude. Então o Atlético vai ter que ir para lá para tentar pelo menos um empate, tentar não perder do Bolívar, né? Tentar fazer um jogo ali seguro, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Saber dosar o oxigênio, não correr à toa, né? Evitar os chutes de longa distância, de média distância, que eles arriscam bastante por causa da velocidade da bola que altera, por causa do ar rarefeito. Então, o Atlético não vai ter vida fácil com o Bolívar, isso é fato. E o primeiro jogo, na minha visão, é decisivo. Se o Atlético volta de lá com uma diferença de gols a favor do Bolívar alta, para reverter na Arena MRV vai ficar complicado. No caso do Del Valle, para mim, ele é favorito, frente ao Once Caldas. Acho que o Del Valle também é uma equipe que já está acostumada a disputar as competições sul-americanas aí nos últimos anos, disputando Libertadores, Sul-Americana, Recopa, né? Inclusive foi campeão aí algumas vezes, inclusive em cima do Flamengo, foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, dentro do Maracanã, em 2023. Então, para mim, o Del Valle é favorito, porque além de ter uma equipe melhor, também tem a questão da altitude a seu favor. No caso do Fluminense, é uma equipe argentina, como você disse, o Lanús. Acho que os times argentinos, eles também têm já uma tradição em disputas de competições sul-americanas, mesmo que seja uma equipe tecnicamente inferior, mas eles buscam muito aquela coisa do jogo físico, do contato físico, do encontrão, para na falta, catimba o jogo, discute com o juiz, irrita o adversário. Então, acho que passa muito por isso. Não é só a bola em si, é o que está em torno do confronto
que vai influenciar na disputa entre Fluminense e Lanús. E como o primeiro jogo é na Argentina, o Renato vai ter que montar uma estratégia também para voltar de lá, pelo menos com um empate, para decidir no Maracanã para avançar. Heleno, seu pitaco em relação a esses confrontos da Sul-Americana. Dia 16/9, então joga essas três equipes. O Bolívar enfrenta a equipe do Atlético Mineiro a 3.600 metros, como o Eduardo acabou de comentar. É uma equipe que praticamente vem do Manchester City, tem um potencial melhor, assim, não aquele time tão bom como o do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma excelente equipe. Só que o Atlético Mineiro jogando na altitude, ele vai sentir muito esse jogo. Então, o próprio técnico do Atlético Mineiro, o Cuca, ele tem que organizar o time do Atlético Mineiro para que possa até empatar lá e depois decidir aqui em casa. Porque o jogo decisivo é aqui em Minas, né? Então o Atlético precisa desse jogo lá, conseguir alguma coisa lá para chegar em casa e conseguir a vitória para passar para outra fase da Sul-Americana. E o Independente Del Valle, que nem o próprio Eduardo falou, o Independente Del Valle tem uma grande equipe e vai pegar o Once Caldas. Primeiro jogo é lá na altitude da Independente Del Valle. Acredito também que o Independente Del Valle tem grande chance de passar sobre o Once Caldas. E o Lanús enfrenta a equipe Fluminense, que nem ele acabou de comentar. O Fluminense hoje tem uma equipe melhor que a equipe do Lanús. Só que o Lanús é o time argentino, é time brigão, gosta de aprontar, às vezes dentro do campo mesmo, e acaba levando para o outro lado. Aí pode até haver uma expulsão, algumas coisas dentro do jogo, mas a gente espera que o jogo seja normal, que eles não ajam da maneira que eles agem da equipe do Lanús, e que possa ser um grande jogo. O Fluminense precisa, pelo menos, do resultado lá na Argentina, para que possa vir aqui para o Maracanã, que joga dentro de casa. Acredito que vai ser com um público, grande público do Fluminense para esse jogo. E acredito que o Fluminense, conseguindo um bom placar lá, Ricardo, eu acredito que o Fluminense passe para outra fase da Sul-Americana. Muito bem. Estou entrando em contato com o Cadu aqui para ver se ele consegue participar aqui ainda. Daqui a pouquinho, ver se ele consegue vir aqui participar com a gente. Vamos passar então para Libertadores. Eu vou colocar aqui Você não falou nada? o Fluminense. Fluminense, Eu acho Atlético. eu já tinha falado, né, que eu considero que as duas equipes brasileiras são favoritas. Desta vez, né, eu acho que o Fluminense é que tem um desafio maior, porque na fase anterior estava mais complicado para o Atlético, como realmente foi, né? E agora o Fluminense é que está com uma dificuldade maior. Eu acho que é mais difícil o Lanús agora do que o Alianza Lima lá na semifinal. A tendência é essas quartas de final serem mais difíceis para o Fluminense do que a semifinal, na minha opinião. Eu não conheço muito bem o Alianza Lima, mas eu acho que o Lanús é mais complicado. É mais difícil. O Atlético acho que vai passar com uma certa facilidade também do Bolívar. E o Del Valle, rapaz, o Del Valle, ele realmente é uma. É, ele é uma parada dura, né? Pro Once Caldas. Eu acho que o Del Valle passa, eu acho que vai ser uma semifinal o Del Valle e Atlético Mineiro. E aí vai inverter, né? Aí o Atlético vai ter uma semifinal mais difícil do que o Fluminense com a Alianza Lima, na minha opinião. Então os dois estão pegando assim, em fases alternadas, uma dificuldade maior. Mas eu continuo acreditando nas duas equipes. O Renato já está falando, né, nos jogadores aí que está custando aí para colocar para jogar, que está irritando a torcida. Essa semana já teve especulação aí do Lescano, né, deixando a equipe. O Bernal também recebeu uma proposta, mas falou que não quer sair do Fluminense. Então, assim, tem muitas. Jogar já. Quem? A Costa está no Fluminense. O Acosta, então. O Acosta está treinando. Houve a apresentação oficial dele do Santi Moreno. Então, assim, o Renato, eu não consigo entender muito o que ele considera como adaptação ao futebol brasileiro e aos companheiros. Eu vi uma colocação no torcedor, do influenciador do Fluminense, dizendo o seguinte: em todos os times, os contratados entram para jogar rapidinho.
Ele citou o exemplo do Flamengo, citou o exemplo de outras equipes, obviamente, se você leva por base que é um reforço, então, se é reforço, tem que reforçar o time, né? Tem que voltar, né, para ter realmente uma situação de reforço, para levar o cara para ficar treinando lá 2 meses, como está, né? Indo para 3 meses, né? O Lescano e o Lavega. Então, é uma situação que o torcedor não entende. Na questão do Acosta, que o cara foi simplesmente o maior destaque da Liga Americana nas últimas 2 temporadas, 3 temporadas até, mas nas 2 últimas com mais destaque. Aí você vai dizer que um cara desse não, não se adapta. O cara que é bom se adapta em qualquer. Se ele não colocar para jogar, o cara não vai se adaptar mesmo. Por que Tem que pôr para contratou, então? jogar, né? Tem que pôr para jogar, porque, pô, senão fica complicado. Como é que ele vai entrosar com os companheiros se não tiver né, essa situação aí Exatamente. de jogo? O cara precisa de ritmo de jogo. Tem jogador que precisa de ritmo de jogo para fluir. Nós temos exemplo aí o próprio Renato, tem o exemplo do Hércules. Como o Hércules teve dificuldade nas primeiras partidas, ele não botou o garoto, deu margem para um boato sair na internet, que é isso que a gente está vendo aí, né? Está vendo com muita força. Falaram que o moleque tinha ido para noitada, que não sei o que. Pô, o cara não sai de casa com a família. Aí, além de comprometer o cara com a família, ainda comprometeu ele com a torcida. Foi um custo danado para desmentir. E por quê? Porque o Renato não botava o cara para jogar. E quando botava naquelas coisas assim eu lembro muito do Diniz com isso aí. Ele botava o cara quando o time já estava torto, ou estava perdendo, ou já estava com a partida ganha e com um ritmo mais. Ainda mais os jogadores, companheiros dele com o Diniz, né? Já chegava no final do jogo quase morrendo, o cara não rendia mesmo. Aí o cara foi pro Penharol e matou a pau lá, entendeu? Aí a torcida fica brava, porque, pô, o cara não botou para jogar, gastou uma grana e não colocou o cara para jogar. Agora são milhões e milhões que estão sendo gastos para ele não colocar. Então ele quase fez isso com o Hércules. O Hércules começou a ter sequência de jogo, começou a ter ritmo, pô, firmou lá no Mundial, né, deu essa sorte, né, de se consolidar na posição justamente no Mundial, onde o peso é muito maior. Então essas coisas realmente incomodam o Renato. Como todo bom técnico, o Heleno o Eduardo é mais novo, o Heleno é mais experiente, mas deve lembrar bem do Tele Santana, que foi um dos Sim. melhores técnicos que eu vi. Grande técnico. Mas o Tele encasquetava com o Paulo Isidoro, né? O Jô Soares fez um personagem lá, bota a ponta, Tele e tal. Ponta E Tele. na verdade, o Tele já estava com o futebol moderno, né? A gente é que estava. Mas, pô, o pessoal não se conformava você deixar um jogador habilidoso do lado direito para botar o Paulo Isidoro, que na verdade, né, o Tele, na verdade, ele jogava mais no 4-4-2, né? O futebol brasileiro, que é aquela coisa consolidada, né, com 3 atacantes. 4-3-3. Mas a limitação nossa de entendimento, ou nossa não, né? Mas assim, da maioria da torcida e do próprio Jô Soares, é aquela coisa, tem que ter ponta, pô, tem que botar ponta, não sei o que lá. Jô Soares tem um problema, né, cara? Você sabe que time que ele torcia, né? Mas então, o Tele? O Tele é tricolor, né? Fio da esperança quando ele foi jogador de futebol. Isso aí. E fez parte dos maiores times que o Fluminense teve, inclusive ganhou a Copa Rio. E o Tele tinha esse negócio, o Fluminense assim, não, o Fluminense não foi campeão mundial, não. Ele falou, eu considero isso aí como um insulto. Eu vi um vídeo dele de muitos anos atrás, o Pinheiro falou a mesma coisa. O Jô Soares também era tricolor. E quando nós ganhamos, tava as manchetes do jornal, Fluminense campeão do mundo. Agora vão dizer que nós não fomos campeão? Aí os próprios, então, eu acho até um desrespeito com os caras, com esses craques, né? E você sabe quem estava naquele time de 52, foi campeão da Copa? Não sei. O Didi. Olha o timaço que o Fluminense tinha. Depois o Didi foi para o Botafogo, né? Para aquele Botafogo do Garrincha. Mas em 52, o Didi estava no Fluminense. E depois foi técnico do Fluminense, inclusive, né? Foi campeão brasileiro. Seca. Isso. Ele que era o técnico do Fluminense, campeão brasileiro de 70. Que foi, né, para muitos, eu acho que realmente jamais vai ter um campeonato brasileiro igual aquele, em que você tinha 5 times que eram base da seleção brasileira. Você tinha o Santos do Pelé, você tinha o Cruzeiro do Tostão, você tinha o Cruzeiro do Dirceu Lopes,
o Vasco era um timaço, o Flamengo não era, na época não é, mas era um bom time forte também. Então, né, foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. O Fluminense, para variar, que era a zebra, foi lá e foi campeão. Né? O Botafogo também estava com o Jairzinho. Todos os campeões, um ano em que no Campeonato Brasileiro, todos os campeões mundiais estavam nos seus respectivos clubes. Por aí você vê o nível, né, do campeonato. Então, assim, o Renato precisa ver essa situação. O Tele tinha essa teimosia, como teve várias teimosias, que a gente irritava, a forma como ele jogou lá contra a Itália, depois a forma como ele jogou contra a França, né? Mas, assim, você cantar a bola depois que o resultado foi feito também né, é fácil. Mas o Tele foi um excelente treinador e era um grande homem, um grande profissional. Eu Perdeu O a cara, sempre forma, né? falo que a linha entre convicção e teimosia é uma linha muito tênue, cara. é verdade, É é uma linha verdade. muito tênue. As pessoas falam assim: o treinador tem as suas convicções. Né? O Diniz é muito assim, né? Não, É, tem as minhas convicções. Só que a convicção beira a teimosia em algumas vezes. O Felipe Luiz teve assim um tempinho atrás, agora recente, insistindo com algumas questões. Agora que ele está sendo um pouco mais maleável, eu sempre falo isso: o treinador tem que ter muito cuidado com o que ele encara como convicção para não virar teimosia. E o Renato, de repente, está passando por esse paradoxo aí entre convicção e teimosia, né? o Cadu falou que está vindo aqui. Maravilha, Cadu. Então vamos passar para. Ele não vai dar para falar do Fluminense, ele vai falar do Fluminense depois, fora do tempo, né? Mas não tem problema. Vamos falar de Libertadores agora. Vou colocar na tela aqui o chaveamento e também a data dos jogos que já estão definidas, né? Sim. É, porque a data dos jogos não está conforme o chaveamento, está misturado. Então eu Isso. fiz a arte aqui para ter o chaveamento certinho. Então, de um lado do chaveamento tá São Paulo e, Perdeu. e a LDU. LDU. E River Plate só jogasse, hein, né? Só joga É. desse lado aqui, só brabo. River Plate e Palmeiras. O interessante, né, Eduardo, que o confronto de, de Palmeiras e River Plate era previsto. Uhum. Palmeiras até garantiu a classificação lá, né, fora de casa. Em casa não jogou nada, que É também estava verdade. 4-0. A torcida ficou até brava. Tem um torcedor lá que Foi. botou: pô, gastei 500 pau no ingresso para ver isso aí, É isso né? aí. Isso. E ficou bravo, ficou bravo. E com razão, né? É. Porque não é só os 500 pau do ingresso, é o translado também que É. o cara faz, um lanche, tudo mais, né? Então, nessa Sim, sim. brincadeira aí, Peso foi o mal. cara gasta uns R$ 800 para R$ 1.000, brincando, né? Ainda mais se tratando de São Paulo. É. Cerveja lá, imagina, você tomar uma cerveja lá dentro do estádio. Eu tive R$ 1.000. lá no show, lá eu vi. Ah, É. Então, assim, mas o interessante é que o River Plate, o confronto era previsto, mas a dificuldade do River Plate não era muito prevista, né? Eu não Exatamente. sei qual é a opinião de vocês a esse respeito, mas eu acho que surpreendeu a dificuldade que teve, né, o River Plate para essa classificação, né, Eduardo? Sim, e assim, é interessante que o momento dos dois clubes, o Palmeiras não vem jogando bem, ele vem vencendo seus jogos, mas com muita dificuldade. Um pênaltizinho ali, outro pênaltizinho aqui, ganha de 1-0, ganha de 2-1, vai se arrastando. O único ponto fora da curva foi o 4-0 lá no Peru, que refletiu a fragilidade do Universitário, né? Um time muito fraco, muito fraco. No Allianz, empatou de 0-0, como você disse, a torcida deu uma chiada, e com razão, porque esperava até que ele fosse poupar o time todo, né? Pelo contrário, ele colocou bastante o time ali titular. E o River Plate, diante do Libertad, atuando no mental de luz, teve que decidir nos pênaltis. Venceu por 3-1 nos pênaltis. Tempo normal foi 1-1. Né? Então, realmente, é um confronto que, na minha visão, está em aberto. O River vai ter que decidir a classificação fora de casa, no Allianz.
Então, esse primeiro jogo, dia 17 de setembro, ele é importante para o Palmeiras buscar um resultado que seja favorável a ele lá no Monumental, para poder encarar o River depois em casa. Depois em casa ele joga no dia 24 de setembro. Então realmente é um confronto que está em aberto e tem tudo para ser um jogo muito disputado. Não sei se vai ser um jogo tecnicamente bonito, mas que disputado será, porque são duas equipes tradicionais, são duas equipes com investimento alto. O River Plate também tem um alto investimento. Tem o Galhardo, que conhece bem o clube, né? É ídolo lá no River Plate. Tem estátua lá na porta do Monumental de Nunes e tudo. O Abel Ferreira também é outro técnico que é ídolo no Palmeiras. Então vai ser um confronto bem interessante, mas eu não acredito que seja um confronto de futebol bonito. Eu acredito que seja um confronto equilibrado e disputado ali mais na intensidade, na disputa da força física, na vontade. Não acredito que seja um futebol encantador, digamos assim, não. Muito bem. Heleno, dá o seu pitaco em relação a esses chaveamentos aí da Libertadores. Ricardo, praticamente isso é devido ao Palmeiras levar o River Plate, um time argentino, um time que gosta de briga dentro do campo. Como joga fora contra a equipe do River Plate, o Palmeiras joga as partidas principais dentro de casa, o Palmeiras. Mas vai ser um jogo perigoso para o Palmeiras, que joga fora contra o River Plate. Espero que o Palmeiras possa conseguir um bom resultado lá, porque vai ter jogo e bobear vai ter expulsão também. E questão do outro jogo, Ricardo, posso falar dentro do Flamengo e Estudiantes? Pode falar. Chega um pouquinho mais para lá. Cadu chegou aqui agora. Você tem que apertar um pouco vocês dois aí, por causa do... Você tem só para um, vai ter que chegar mais ainda, Cadu. Você vai ficar bem pertinho mesmo, porque senão... Aí, agora dá. Matar a saudade do Heleno. Aqui da parada toda. Só o Cadu aqui, Heleno, para você dar continuidade aí. Cadu, seja bem-vindo novamente. Estava com saudade, eu acho que você tá. Espero que você tivesse com saudade da gente também. Bom dia, Eduardo, bom dia, Ricardo. Bom dia. Gente, sente falta do programa, sente falta aí da nossa resenha. Tá com muita saudade aí. Vou matar um pouco dessa saudade hoje. Ó, nós já falamos aqui do Fluminense. Eu vou aproveitar, antes do Heleno da sequência aí, você vai entrar no Libertadores. Como nós já falamos aqui de Sul-Americano, eu queria que você falasse aí da sua expectativa no desempenho do Fluminense aí. Para essa Sul-Americana. Eu estava comentando com eles aqui que a torcida está irritada com o Renato por causa das não estreias, né? Acho que você também está nesse time aí de torcedor que quer ver as contratações feitas. O que você tem para dizer para a gente em relação a isso? Cliente, não sei se ele tá esperando essa galera aí, essas contratações se lapidar, né? Mas a cobrança é muito grande porque o dinheiro vai muito alto, né? O investimento. Então a torcida espera, claro, uma grande expectativa. O Soteldo, por exemplo, que veio de Santos, custou uma grana alta e mal jogou, né? Se lesionou logo em seguida. Então a torcida quer mais um resultado de pelo menos 2, 3 desses caras aí que foi um investimento muito alto. E é normal, eu acho que todos os torcedores aí de todos os clubes esperam isso. Né? Até porque a gente não contrata para o departamento médico, né? A gente contrata jogadores para jogar. Eu acho que a cobrança da torcida é mais em cima disso. O Fluminense podia ter dado a sorte de ir direto para a semifinal, né? Assim como foi a Alianza Lima, né? Estava comentando aqui que a gente acha que o Lanús é um confronto mais complicado nas quartas do que eventualmente vai ser o Alianza Lima nas semifinais. Eu acho que independente do time, o Fluminense enfrentar no Sul-Americano, o Fluminense entra como favorito. O Fluminense é mais time que o Lanús, é mais time que a Alianza Lima. No outro lado da chave, acho que em uma eventual final, provavelmente Del Valle ou Galo, que também são os clubes ali que chegam mais próximo do favoritismo do Fluminense. Mas independente se pelo Lanús, na semifinal ou Alianza Lima, acho que o Fluminense entra como grande favorito. Esse lado da chave, o Fluminense é o grande favorito a chegar na final.
E o Lanús ultimamente não tá aquele time igual era antes. Aquele time tradicional do Lanús, de Libertadores, time chato argentino. Classificou nos pênaltis contra o Central Córdoba, um gol praticamente no último minuto, que levou a partida para os pênaltis. Então acho que é só o Fluminense fazer a parte dele. Contra o Lanús, fazer a parte dele contra o Alianza Lima e tá com o pé na final. Aí porque a Argentina é sempre complicado, né, Cadu? Ainda mais em mata-mata. Então, assim, a lógica que você falou é essa mesmo. Se o Fluminense mantiver esse pique, que está inspirado, o Fluminense agora acho que está realmente com a pretensão de ser time de Copa, né? O pessoal está até brincando, flu de Copas, né? É mais ou menos o que o Grêmio foi lá nos anos 80, 90. O pessoal está gostando mais de jogar Copa do que jogar campeonato esticado, né? Como O o Renato brasileiro, faz por muito exemplo. isso, né? Típico, isso é bem típico do Renato. É, Aliás, dos treinadores, né, Eduardo? Os treinadores gaúchos, né, tem é, essa coisa, né, de mata-mata, então, sim. assim, é bem por aí mesmo. Mas, Helena, vou deixar você dar sequência aí para você complementar o que você estava falando do Flamengo aí, da sequência do seu comentário. Daqui a pouco o Cadu entra para falar de Libertadores também. Então, Ricardo, o Flamengo enfrenta a equipe Estudiantes, joga no Maracanã, que nem foi no primeiro jogo contra o Internacional, foi com 1-0, gol do Bruno Henrique, e foi para lá com expectativa até do Internacional fazer um placar melhor que 1-0 que o Flamengo fez. Mas o Flamengo joga em casa contra o Estudiantes no Maracanã. A equipe do Flamengo é uma equipe muito, assim, uma equipe muito, foi feito muito, investiu em muito dinheiro para a equipe do Flamengo. O Flamengo, além de ter um time principal bom, tem um banco de reserva também excelente. Então, o Flamengo precisa fazer um resultado bom no Maracanã contra a equipe Estudiantes para que possa ir lá para a Argentina mais tranquilo e possa conseguir passar para outra fase. A LDU, que enfrenta a equipe de São Paulo ganhou nos pênaltis no último jogo, com o Rafael Catano fazendo defesa, primeira defesa do Rafael no primeiro jogo, nesse jogo, e o Rafael foi o dono do jogo nesse jogo. Então vai pegar a LDU, que é uma equipe perigosíssima que o São Paulo vai pegar, joga fora contra a LDU, que é a do Kita, acho que é 2.400 metros, e São Paulo vai jogar lá contra a LDU. Então, São Paulo tem que procurar fazer um resultado bom lá. Até um empate seria bom para a equipe de São Paulo para jogar dentro do Morumbi e fazer o resultado e passar para outra fase. O River Plate, que nem eu estava falando para você, Ricardo, é uma equipe argentina, vai jogar contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras é uma grande equipe. É que nem acabou de falar aqui, o Palmeiras enfrentou o Universitário, né? Venceu por 4-0 lá agora, jogou, foi 0-0. A torcida cobrou realmente, tem que cobrar, porque jogou fora de casa, venceu por 4-0, dentro de casa teria que fazer um placar melhor para que ficasse 100% a equipe do Palmeiras. Como houve empate, mas ainda está 100% que não perdeu. Então o River Plate joga em casa contra a equipe do Palmeiras, o Palmeiras tem que fazer um resultado bom lá contra a equipe do River Plate, para que possa jogar aqui em casa contra o River Plate e possa passar para outra fase. E o outro jogo é Vélez, Sarsfield e Racing, um jogão também, um clássico. Praticamente ali é jogo. O Vélez joga em casa, o Vélez tem que fazer resultado lá contra o Racing, para que ir lá para a equipe do Racing também, para fazer um grande jogo. E eu acredito que isso ainda vai dar em penalidade máxima esse jogo aí. Mas vamos esperar para ver, né? Rapaz. Cadu, o que você acha desses confrontos aí? Depois eu vou pedir para o Eduardo analisar essa questão do Flamengo aí, só pegar argentino agora no outro lado da chave lá. Se complica, se facilita. Mas aí, Cadu, o que você acha desses 4 confrontos aí, semifinais da Libertadores? Confrontos bem interessantes, né? Eu acho que o jogo ali com um leve favoritismo tá mais pro Flamengo, né? Nos confrontos. É o que o Heleno falou, o Flamengo tem um time muito bom titular. O time reserva do Flamengo também é muito bom. Acho que o time reserva do Flamengo já jogaria Libertadores também de alto nível, pelas peças que o Flamengo tem. Só que aquilo, é jogo de Libertadores, né? No campo entra 11, é 11 contra 11. É time argentino, como você mencionou, é sempre jogo equilibrado, sempre jogo duro. Em relação ao confronto do Atlético Nacional e São Paulo, o Heleno mencionou, concordo com ele. Acho que o Rafael não foi só o grande nome do jogo, como o grande nome do confronto, catando pênalti no jogo da ida. Foi para decisões, ele mais uma vez foi decisivo. São Paulo se classificou. Vai pegar a LDU, que já mostrou ser um time chato, por mais que seja inferior ao time brasileiro. Lá na altitude mostrou contra o Botafogo que bate, que ganha até, né? Bate de frente até ganha dos times superiores.
E é isso, o Racing Vélez é clássico. Eu acho que esse jogo é o mais equilibrado. Eu acho que qualquer um aí pode passar. Um leve favoritismo ali pro Racing por estar num momento melhor, pra um time mais estruturado. Mas é isso, um jogo muito equilibrado esses jogos da Libertadores. Eduardo, sua vez agora então de fazer sua análise aí mais apurada e principalmente, conforme eu te falei, né, destacar aí esses confrontos do Flamengo contra times argentinos que são sempre complicados. Vamos lá. O que eu vou falar aqui parece que é esquisito, mas não é. A eliminação do Flamengo na Copa do Brasil vai ajudar o Felipe Luiz. Por que eu digo isso? Infelizmente, o nosso calendário, né, o calendário do futebol brasileiro, ele é extremamente atropelado, né? Os treinadores, de uma forma geral, eles têm tempo para treinar seus times. E o Flamengo ele recebeu agora 4 reforços, né? Já tinha recebido o Jorginho antes do Mundial, recebeu 4 reforços, né? O Emerson Royal, o Carrascal, o Saúl e o Samuel Lino. E esses jogadores foram entrando no decorrer das partidas, o Samuel Lino assumiu titularidade, aquilo que se falou que o Renato não faz, o Felipe Luiz fez. Só que ainda não há um entrosamento correto. Então, a pausa da Copa do Brasil, que vai acontecer antes desses jogos da Libertadores, vai favorecer ao Felipe poder treinar melhor esse time, entrosar melhor esses jogadores, preparar melhor esses jogadores para esses confrontos contra o Estudiantes. Eu assisti Estudiantes e Cerro Porteño, foi um jogo tenebroso tecnicamente, cara, mas muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo, muito ruim. O Estudiantes assim mostrou um time muito limitado, ganhou por 1-0 com gol na casa do Cerro Porteño num pênalti mandrake pra caramba, inventado ali, classificou. Eu acho que Flamengo e Estudiantes há um desequilíbrio técnico muito grande. Flamengo é favorito, mas como o Cadu disse, no futebol não existe quem morre de véspera, né? São 2 jogos, são 2 disputas, isso vai ter que ser provado dentro de campo. Se o Flamengo passar pelos Estudiantes, que tem totais condições para isso, vai encarar um outro argentino, seja Vélez ou seja Racing, são times complicados do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, o Vélez é mais bem preparado, mais bem treinado pelo Schelotto, né, que é o técnico do Vélez. Inclusive, o Diego Milito, que é dirigente do Racing, queria contratar o Schelotto para ser técnico do Racing, mas diante da conquista da Copa Sul-Americana do ano passado, como é que o Milito ia mandar o técnico que foi campeão embora, né? Então manteve o treinador do Racing, que é mais um torcedor ali na beira do campo do que propriamente um treinador. Inclusive foi até um jogador do Racing que deu esse depoimento, ele falou isso. Né? Eu não é um treinador que entende de tática, de variações táticas, ele é mais um motivador, mas o Racing tem a seu favor o El Cilindro, né? Que é o estádio do Racing, lá em Avejaneda, que é um verdadeiro caldeirão. O Racing vai fazer o segundo jogo exatamente no El Cilindro. Então, como disse o Cadu, jogo equilibradíssimo, uma disputa muito equilibrada. Não dá para definir exatamente quem vai passar. Os dois têm chance de passar. E quem passar vai complicar a vida do Flamengo, porque se o Flamengo, óbvio, passar dos Estudiantes, né, porque como a gente já cansou de falar aqui, times argentinos sabem disputar uma Libertadores, sabem disputar uma Sul-Americana, vai para o jogo físico, vai para a catimba, vai para o embate, né? Jogos, campo geralmente campo pesado, gramado ruim, então tem todo um cenário que foge somente do campo e bola, né? Que pode fazer com que um time seja eliminado ou não dentro de um torneio como esse. E só para finalizar, que eu não falei de LDU em São Paulo, eu já tinha dito aqui na semana passada que
o Botafogo ia passar sufoco com a LDU e não deu o contrário, foi exatamente isso. 2-0 ficou até barato, o Botafogo podia ter perdido por mais. Então, o São Paulo vai fazer o primeiro jogo lá. Vale a mesma coisa que eu falei para o Atlético. Tem que fazer um placar que seja favorável ao São Paulo, atuando lá na altitude. Quando eu falo favorável, é pelo menos um empate para poder decidir no Morumbi de forma um pouco mais tranquila. Vale para o Atlético, vale para o São Paulo. Então, eu acredito que dentro desses confrontos, como disse o Cadu, o Flamengo é o que tem a vantagem ligeiramente maior do que o seu adversário, mas isso só vai se mostrar dentro de campo a partir do dia 18 de setembro. Muito bem, Eduardo. Maravilha. Eu tenho pouco a acrescentar tudo que vocês falaram, então eu nem vou me prolongar muito, eu acho que é exatamente isso. Acredito, se der uma semifinal, eu tenho minhas dúvidas do São Paulo, porque o São Paulo oscila muito, né? É um time muito irregular ainda. A altitude da LDU é sempre um fator que pode desequilibrar. A LDU, no ano passado, desse ano, quando o Fluminense foi campeão, e desse ano, não chega nem perto daquela LDU de 2008, né? Que era um time fortíssimo, jogadores bons, mas também só sabia jogar na altitude. Mas fazia os resultados lá. A própria seleção Pois da é. Colômbia fez isso nas eliminatórias, né? Ganhou do Brasil, ganhou da Argentina, com a base daquele time da LDU que foi campeão da Libertadores. Graças àquele juiz argentino, por sinal, né? Que eu nunca vou perdoar aquele cara. Aquela arbitragem absurda daquela final. Mas é história então São Paulo eu tenho lá minhas dúvidas, mas seria fantástico uma semifinal São Paulo e Palmeiras consolidando a força do futebol brasileiro na Libertadores nesses últimos anos, né? Já garantiria ali um brasileiro. O Flamengo vai ter essas pedreiras por serem times argentinos, então o Flamengo não pode correr o risco de jogar mal. Se o Flamengo jogar Sim. bem, ele vai passar pelo qualquer um desses adversários aí. Agora, você pegar time argentino com a marra que eles têm, né, com o jogo que eles têm, e tiver a infelicidade de ter um jogo ruim, aí isso pode representar a eliminação. Esse é que é o problema. Não tem muito espaço para recuperação ali, Exato. né? Então eu acho que tem assim, a possibilidade a se manter essas circunstâncias, sempre considerando lá de lá a altitude da LDU, né? Da LDU não, altitude de Quito, né? Que a LDU não tem altitude, Quito, senão ela, se ela pudesse levar a altitude, ia ser a felicidade geral deles lá, né? Mas eu acho que é por aí a tendência de ser, coincidentemente, você imaginou Palmeiras e Flamengo de novo, lá no mesmo estádio da final, né? Repetindo porque vai ser no mesmo estádio, né? Que foi a vai final. ser, na verdade, seria a Ah, repetição não, vai ser no daquela final estádio que o seria com Flamengo o foi River, campeão. Foi campeão contra o River, verdade. River, lá no Agora Universitário. o mesmo estádio. Então, mas de novo, uma final Palmeiras e Flamengo, O Palmeiras e o Flamengo foi em Montevidéu. foi Montevidéu, exatamente. Né? Então, assim, seria fantástico, né? Fantástico, porque Seria dois a brasileiros. rivalidade, não, e de novo, né? O Flamengo e Palmeiras, mas isso aí o que? Consolida as duas equipes como as equipes mais fortes aí, de forma regular, né? Desses últimos anos aí. Aí você, por menos aí, tem quase 10 anos aí essas duas equipes, né? Se alternando aí, tropeça numa competição ali, tropeça em outra ali, mas se a gente for no frigir dos ovos aí, vai lá no início lá de 2018, o Palmeiras um pouquinho melhor, né, 2017, aí depois em 2019 o Flamengo consolidou, depois o Palmeiras voltou a ganhar de novo. Então, assim, as equipes estão se alternando e essa final seria realmente um marco, né, e é a chance do Flamengo, né, ter essa revanche e que seria Tem um detalhe importante, né? ah, Tanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, quanto o São Paulo
podem se tornar Ah, o sim, primeiro tetracampeão da tetracampeão, Libertadores, né? Brasileiro exatamente, tetracampeão, né? Os três são tricampeões, exato. então se um dos três ganhar, se torna o primeiro tetracampeão da Libertadores como time brasileiro, né? Perfeito, é isso aí mesmo. E se o Flamengo for o primeiro a ser tetra, vai ser a primeira vez que um não paulista consegue essa frente, né, em relação Isso aos aí, demais, porque o Santos foi bicampeão, depois isso. o São Paulo foi tri, o Santos foi tri depois, né? Foi tria, E agora o Flamengo tri também. é. Então, se tratando dessas três equipes, o, aí seria a primeira vez que um não paulista ficaria à frente dessa É. corrida aí, Ô, Ricardo, né? rapidinho, só para Sim, você ter uma noção o pessoal ter uma noção da diferença, né? Que eu falei sobre a questão da eliminação da Copa do Brasil do Flamengo. Eu não estou comemorando a eliminação, não. Mas é só para a gente ter uma análise. O Flamengo jogou na quarta-feira contra o Inter lá no Sul. Aí vai jogar segunda-feira pelo Brasileiro contra o Vitória no Maracanã. Se ele tivesse classificado na Copa do Brasil, ele jogaria na quinta-feira, provavelmente contra o Cruzeiro, né, que foi quem o Atlético pegou, ou seja, jogo pesadíssimo, difícil, e no domingo jogaria com o Grêmio. E na outra semana, na quarta-feira, pegaria o Cruzeiro de novo. Então, olha só, o Flamengo sem essas datas, ele vai ter 2 semanas livres para treinamento. E isso pode fazer a diferença lá na frente, com certeza, porque você recupera jogador, você gera um entrosamento maior, você prepara os reforços que chegaram. O Carrascal ainda não jogou direito, jogou poucos minutos nos jogos que entrou. A gente não sabe ainda se o Carrascal vai vingar ou não. O Saul, a gente já viu que é um jogadoraço. O Samuel Lino já entrou muito bem. Então, assim, o Felipe vai ter tempo para preparar esse time do Flamengo para os jogos mais difíceis que virão, que são os jogos da Libertadores e a sequência do Campeonato Brasileiro, né? muito bem. Vou só acrescentar aqui a data, né, desses jogos, que ficou faltando aqui. Primeiro, Vélez Sarsfield de Racing, o jogo de ida no dia 16 de setembro, em Buenos Aires, 19 horas aqui no Brasil, né, horário do Brasil. O jogo da volta vai ser no dia 23 de setembro, também às 19 horas em Avejaneda. O Isso. primeiro confronto entre River Plate e Palmeiras vai ser lá na Argentina, dia 17 de setembro, 9h30 da noite, horário do Brasil, e a volta no dia 24 de setembro em São Paulo. LDU em São Paulo, primeiro jogo em Quito, às 19 horas, dia 18 de setembro, e a volta no dia 25. Essas duas partidas às 19 horas, horário do Brasil. Primeiro jogo em Quito, segundo jogo em São Paulo. E Flamengo e Estudiantes vai ser o jogo de ida no dia 18, às 21h30, no Rio, e o jogo de volta lá em La Plata, dia 25 de setembro, às 9h30 da noite também. Então, no dia 18, nós vamos ter dois jogos, Isso. né? O jogo da LDU São Paulo, em Quito, e Flamengo e Estudiantes. E Isso no dia aí. 25, a mesma coisa. Os mesmos horários, os confrontos só que invertidos, obviamente, né? E dia 16 vai ser um jogo só, dia 17 um jogo só. Dia 16, Vélez e Racing, dia 23 também. E dia 17 dia 24, River Plate e Palmeiras se enfrentam também. Então, só os confrontos LDU e São Paulo, Flamengo e Estudiantes é que serão nos mesmos dias. Tem muito Isso. jogo bom, hein, rapaz? Muito jogo bom para a gente curtir aí, porque vai ser realmente um turbilhão aí de jogo bom, né? Tem Copa do Brasil. Eu concordo com você, Eduardo, a respeito dessa questão da Copa do Brasil. Às vezes a gente fala umas coisas, o pessoal não entende muito bem, né? Estamos dizendo aqui que o time gostou de ser desclassificado, Isso, mas que exato. de certa forma foi bom para poupar para competições mais importantes, né? No caso o Flamengo disputa,
que obviamente a Libertadores é a mais importante, o brasileiro, em que pesa boa premiação da Copa do Brasil, continua sendo, né? Vamos dizer assim, na prateleira de títulos do calendário brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o mais importante do que a Copa do Brasil, mas é claro que todo mundo quer ganhar a Copa do Brasil. Eu gosto da Copa do Brasil. Tomara que o Fluminense ganhe esse ano, até porque a grana tá muito boa, né, Cadu? Dá para ganhar, não? Dá. Tomara que ganhe 2, né? Sul-Americano também. Não, é sul-americano. Bem encaminhado, só continuar jogando esse futebol. Eu confesso que eu, em determinados momentos, critico muito o Renato, mas ele tá fazendo um grande trabalho, né? Semifinalista da Copa do Mundo de Clubes, agora tá vivo em todas as competições que tá disputando aí, tanto Sul-Americano e Copa do Brasil. E ele eliminou um time que é chato também. O Inter também, por mais Sim. que tá, né, melhora, depois com o Roger, depois vai lá e cai de novo de produção. Eu acho que o Fluminense foi bem no confronto, assim como o Flamengo também na Libertadores. A gente faz a gente vê esses memes de internet, né, Eduardo? Que eu tava dando risada ontem que teve um meme que falou assim que o Renato e o Flamengo estão disputando a paternidade do Inter Ah, é para ver verdade, eu quem que vi é isso pai, aí. né? E o Fluminense também, né? Porque o Fluminense, né, virou dor de cabeça para os colorados lá do Sul, né? Então é meio complicado. O cara já não gosta do Grêmio, do Renato Gaúcho. Vou detestar o Fluminense também. Mas tem um torcedor deles que é muito soberba lá. É Ah, sim, aquilo é uma figura. uma É, figuraça, então, uma figura. Mas ali eu acho que ele já está fazendo um personagem, sabe? né? Não é O que ele possível. falou de classificação em cima do Baldaça? Flamengo, Baldaça? Baldassi, Ele- aquilo ali foi performático, vamos dizer assim. Eu acho que nem ele acreditava, falando do jeito que ele falou, de que o Inter já tinha passado sobre o Flamengo. Mas ninguém, eu acho que nem qualquer, sabe, assim, qualquer pessoa minimamente sã sabe que o Flamengo ia passar, né? Mas perde a credibilidade dele, claro. Então, aí eu acho que já virou, eu acho que ele já está entrando naquela de mídia, sabe? Não sei se tá dando engajamento para ele, além das fronteiras do Rio Grande do Sul, porque ele ganhou essa coisa depois daquela eliminação do Inter pro Fluminense, né? Que ele fez 2 comentários lá, mesma coisa que tal, que o Fluminense, não sei o quê, papá. E depois, quando o Fluminense empatou o jogo, ele falou: eles estão querendo ir para os pênaltis mesmo e tal. Enquanto ele falava, o Fluminense fez 2-1. Aí caiu, então isso aí virou, né? Viralizou também. Aí eu acho que ele está embarcando esse personagem aí. Ele é bem semelhante àquele, o Fábio Azevedo do Vasco também, né? Que é outro personagem Isso, também. O É bom bem do Fábio Azevedo é semelhante que ele nisso só aí. fala gol deles, né? Coitado. Isso aí. Gol deles. É o cara do canal do Vasco lá, ele, não sei se você conhece. Desse Ele jogo narra, ele é narrador. Inter e Flamengo, Mas, nossa senhora. Ah, esse jogo Inter e Flamengo, o que eu mais gostei foi que foi uma frase assim: o papelzinho virou papelão. bom, mas tem uns caras na internet, eu estou até vendo questão de direitos autorais e tudo mais, porque como a gente vai para o YouTube também, então a gente tem que tomar uns cuidados, né? Mas tem um cara que é Aham. vascaíno, cara, que ele é muito engraçado, eu esqueci o nome dele. Mas ele fala umas coisas assim que você racha de rir. Ele, às vezes, ele até ofende, já chegou até meio que fazer um post meio ofensivo ao Fluminense lá, quanto o Flamengo é direto. Mas quando ele resolve fazer, tirando sarro do próprio Vasco, mas você racha de rir. Tem um grupo do Fluminense lá que de vez em quando até posta umas coisas dele, né, Cadu? Eu esqueci o nome dele. Mas ele é muito engraçado. E vamos ver se não tiver problema, né, de direitos autorais, a gente reproduzir algumas coisas engraçadas que a gente vê na internet aqui nos podcasts, porque realmente vale a pena, porque você dá muita risada, cara. E esse Sim, Baldassi sim. aí, ele, pelo amor de Deus, né? Realmente virou uma figura mesmo que é para sofrer. Tem um gremista lá também, um velhinho lá de cabeça branca também, que é, outro, a antítese desse Baldassi, né? Esse eu esqueci o nome dele. E é um de óculos e tal. Eu lembro da reação dele quando o Fluminense eliminou o Grêmio nos pênaltis ano passado na Libertadores. Nossa, o homem quase morreu, quase teve um infarto no ar lá. E agora também no jogo do Grêmio recente, contra o Fluminense também, acho que ele tem uma rixa com o Fluminense. Aí pediu, pelo amor de Deus, pro Renato voltar. Então, quer dizer, cada figuraça que a gente vê na internet, rapaz, que vale a pena. Eu vou pesquisar se não vai ter problema de direitos autorais, mas Sim. vale a pena colocar, né? Bom, vamos falar de campeonato municipal. Vamos lá. Helena está preparado, o Cadu já deve ter um monte de contato aí com o pessoal.
o Eduardo acompanha de lá também, né? Sempre Sim, interessado. O Eduardo, como é sempre ligado nas coisas, né? Já pegou lá os jogos aqui também, tá por é, dentro das coisas. Deixa eu tem a achar minha tabela. tela aqui. Eu vou achar minha tela aqui do Campeonato Municipal, porque eu mesmo, durante a transmissão, como eu tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu mesmo bagunço o meu roteiro aqui. Eu vou Faz inverter parte. na pauta, eu vou inverter na pauta. Se eu tivesse na, na direção de algum programa, eu já tava demitido já, Eduardo. Porque eu mesmo bagunço minha pauta, meu roteiro e tal. Sou totalmente indisciplinado com esses negócios. Impressionante, cara. Mas vamos lá. Vamos falar de campeonato municipal, então, Helena. Começo por você, a respeito dessas novidades aí. E esses jogos, né, que a gente está aguardando aí ansiosamente para poder falar, né, e cobrir. Cadu vai estar aqui no domingo, Cadu? Ou você vai para o Cruzeiro domingo? Vou estar aqui. Eu vim nesse É. final de semana, inclusive, para o jogo. Ah, então. Eu que saí do Azurra, né? Ah, Mas foi por bom motivo. Eu tava lá na comissão junto com o Kaique. Aí conversei com ele, a gente decidiu que eu sou novo também. Ainda dá pra me jogar mais campeonato, né? você vai jogar, Até Cadu? pegar experiência. Eu vou ser treinador e jogador É, pelo Vila Real. é o Renato Gaúcho lá do É, Fluminense, lá dos anos 90, lá então. eles, acaba- Acumulando função, para ganhar mais. Exatamente. eles acabaram fazendo um convite. Eu gostei do convite deles justamente porque envolve trazer os quatro de fora de Cruzeiro, né? Aí onde eu tava lá, eu conheci a galera, acabei conversando com eles lá, eles toparam. E assim, eu conversando com o Kaique, ele é super de boa comigo, falou, fica à vontade, Cadu. Você sabe que no Azul a gente é aberto, né? Aham. Então a gente se deu bem, falou, conversamos, então eu vou jogar e vou ser treinador do Vila Real. Ah, você vai ser treinador do Royal. Vila Real e jogador também. Vila Real. Do Vila Real. Isso. Vila Real. O Vila Real que vai estrear, né? Contra o Manchester. Às 8h30 da manhã com o Manchester. É. Então, vou dar uma pincelada aqui dos jogos de uma forma geral, até para fazer os cortes aqui para a gente colocar nas nossas redes sociais. É, às 8h30 da manhã, no dia 24 de agosto. Todos os jogos, né, no domingo 24 de agosto, às 8h30 da manhã, o Vila Real. Nós vamos falar em espanhol ou vai falar Vila Real mesmo? Vila Real mesmo. Então não tem que falar Vídea Real, não, né? Vila Real mesmo, né? Vila Real. Então é Vila Real e Manchester, 8h30 da manhã. Às 10h30, Nacional e Azurra. Às 13h30 da tarde, Juventude e Telearte. E às 3h30 da tarde, fecha a porta e Novo Milos. Então, equipes que tem muita novidade aí. E vocês que, né, acompanham de mais perto aí, podem ficar à vontade. Agora eu vou deixar vocês à vontade aí, porque agora eu vou fazer a arte aqui para botar essa tabela dos jogos aqui na nossa tela também, enquanto vocês vão analisando aí, tá bom? Então, Heleno, vai destrinchando aí, Eduardo vai dando os pitacos também aí. O vídeo, estamos nós todos aqui na tela, né? Então, vai você primeiro, né? Você como é o mais velho, mais idoso, né? Então você tem sempre que começar falando. Isso aí. Mais Como você experiente, mais experiente. não, vocês são mais educados, eu já sou mais avacalhado. Ele é o ancião aqui do Sportcast, né? O nosso Matusalém, né? E começa com você, Helena. O que você tem para dizer para a gente aí? É que nem vai falar que nem o Cadu hoje tá com o Vila Real e justamente conseguiu 4 jogadores lá de Cruzeiro para fazer parte do Vila Real. Vai enfrentar a equipe do Manchester, que é uma excelente equipe. Acredito que trouxe jogadores de fora também para participar desse jogo. Vai ser um grande jogo. Estarei presente lá no estádio para acompanhar esse jogo. E depois tem o Azurra contra o Nacional. Eu acredito que o Azurra leva um pouquinho de vantagem sobre o Nacional pelos jogadores que tem de fora e vai enfrentar a equipe nacional. Não quero desmerecer a equipe nacional, não. Vai ser um grande jogo. Eles vão participar do jogo na boa para que não possa haver aqueles nada de entreveiro para que ao ver a expulsão alguma coisa. Jamais a equipe nacional não é de fazer isso, não. E depois tem o Juventude contra a equipe Telearte. O Telearte leva vantagem sobre o Juventude. Primeiramente que o ano passado ele foi campeão da Copa Paraná. Ele foi campeão e venceu o Manchester, que foi por 2-0. E agora o Telearte leva vantagem sobre o Juventude.
que é do IEL lá, que é uma grande pessoa. Mas eu acredito que o Telearte leva uma vantagem sobre o Juventude. E o outro jogo, o Ricardo, é o Fecha-Pote contra o Novo Milos, sendo que o Fecha-Pote tem uma grande equipe que venceu a equipe do Azul em Arapeí por 2-1. E o Novo Milos eu não acompanhei, não sei quem são os jogadores da equipe do Milos, mas o Fecha-Pote vem com grande equipe aí para esse campeonato. E espero que haja um grande jogo, não só Fecha-Pote e Milos, praticamente os dois são lá da Vila, os dois times, e haja um grande jogo, sem que nem comentei, sem haver atrito nenhum dentro do jogo, que pode ser que nesse jogo haja algum atrito, e aí atrito o próprio árbitro, o próprio auxiliar pode chamar o árbitro e falar para ele o que está acontecendo, e ele agir da maneira dele, que é o correto, e às vezes colocar a pessoa para fora do estádio, não, do campo, e que possa continuar o jogo numa. Então, esses são os jogos de dia 24. Estarei presente lá para assistir esses jogos e para acompanhar também os jogos, para me comunicar aqui na segunda-feira, aqui na Gazeta TV, Ricardo. Maravilha. Cadu, o que que você pode contar aí pra gente um pouquinho de bastidores aí, além se você quiser já adiantar a escalação também, você pode Não, adiantar não, aqui. vou segurar um pouco. Acho que vai ser um campeonato de muita surpresa, né? Acho que o Manchester no primeiro jogo entra como um grande favorito, até porque é um time mais estruturado, já vem bastante tempo disputando campeonatos. O Villarreal é um time novo, acabou de ser montado, né? Fez apenas 3 amistosos, só que mudou muita coisa nessa última semana ali no Villarreal. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo bom, né? Em tese, um jogo bom. Com esses jogadores de fora, eu acho que vai dar um, vamos dizer assim, um equilíbrio mais para a partida, mesmo o Manchester tendo esse favoritismo, mas eu acredito que não seja da forma que a galera espera, né? Que seja o jogo. Acho que vai ser um jogo mais de surpresa, né? Vamos dizer assim. Hum, E o segundo jogo do Azurra e Nacional, né? É, Então, mesma coisa, acho que o Azurra entra como favorito desse jogo. O Azurra voltou já tem um tempo. O Nacional já estava em atividade desde a Copa Bananal. Então, eu acho que por partes, o Azurra também leva um favoritismo aí. O jogo da 1 hora Juventude e Telearte. Eu acho que esse jogo, acho que a equipe do Juventude, pelo trabalho que vem fazendo, eu também participei lá em alguns jogos. Eu acho que é uma equipe que tem muito a surpreender. Eu acho que é muito interessante essa equipe do Juventude. Também está trazendo jogadores de fora. Nos últimos campeonatos o IEL não mexia com jogadores de fora, é mais jogador lá do bairro mesmo, entendeu? Sempre teve um grupo muito grande. Só que agora acho que mudou um pouco a organização lá. Eles começaram também a adquirir jogadores de fora. Eu acho que vai ser um campeonato de muitas surpresas, né? E o último jogo fecha a porta, como vocês falaram, o time está muito bem estruturado. O time melhorou bastante, né? E eu acho que tá mais, vamos dizer assim, preparado para um eventual semifinal, uma final, de jogar de igual para igual com as grandes equipes que já vem disputando há mais tempo o campeonato, né? Agora, se essas equipes jogarem o que sabem, acho que vai ter grandes jogos e que vençam os melhores. muito bom. Eduardo pretende acompanhar aí, Eduardo? Como é que você pretende vir aqui algum jogo para assistir com a gente? Eu gostaria de ir, rapaz. Eu acho É, interessante esses campeonatos assim, que são campeonatos de cidade, né, e tal. Tem muita rivalidade, né? é, Eu morei em Bananal durante um tempo e eu acompanhei bastante assim de perto a rivalidade entre Manchester e Azurra, principalmente, né? Uma rivalidade muito grande. Às vezes assim, amigos, né? As pessoas são amigas, mas quando entra dentro de campo, cara, vira guerra, bicho. É impressionante, cara. Impressionante. E assim, eu também acompanhei muito ali pelo lado da família da Ana Flávia, né? O pessoal ali do Iô, do, né? do Zumbi, né? Torcedores do Azurra fanáticos, né, cara? E eu vi assim as pessoas se transformando, cara, sabe? Se transformando ali na beira do campo ali e É, tal. Eu acho rapaz. muito interessante. Queria perguntar uma coisa. As arbitragens dos jogos, elas são árbitros de fora ou são de Bananal mesmo? Ah, boa pergunta. Vocês estão sabendo da arbitragem, né? Não está sabendo? Vem o nosso amigo lá de Areias, como é que é?
Praticamente a arbitragem é com o Tita lá de Areias, né, que ele Ah, tá. que vai fazer essa programação aqui em Bananal. Praticamente ele vem e deve alguns árbitros de Cruzeiro e outros locais lá que deve fazer parte do campeonato aqui para apitar esses jogos aqui no estádio João Velar. Esses árbitros de Cruzeiro não pode conhecer o Cadu, não, hein? Senão fica ruim o negócio, hein? Não, aí vai roubar, com certeza. Não, a galera é bem profissional lá. Eu acredito que vem o Então, O Márcio. pessoal É o Cadu que pessoal está lá é sério. arrumando a arbitragem, é isso aí? É, rapaz. Eu acho que o profissionalismo lá. Inclusive, os árbitros do Cruzeiro são muito bons, Não, né? não é verdade. Não apitam só Eu ia campeonatos aqui. mencionar isso, pessoal. Guará, Pinda, eles estão em todos os lugares. Estava assistindo o campeonato de Guará pelo YouTube, acho que era semifinal, e um árbitro de Cruzeiro estava apitando. É. Falei, cara, se eu não me engano, é ele que estava na Copa Bananal também. Acho que e não é à toa que eles estão nesses grandes campeonatos. Mas aí nós temos lá os dois irmãos lá que viraram árbitros nacionais, né? O Paulo César, né? De Oliveira, que tá Isso. o irmão dele também. Só reclamava muito dos dois em jogos nosso, né? Do Fluminense, né? E o Tita comandando essa galera, que o Tita O Tita tá bem por Tita é dentro bom, da né? área, né? Então, Isso aí. tá muito bem. Mas o Cruzeiro realmente tem essa tradição mesmo de bons árbitros, e não à toa, né? Os dois lá, os dois irmãos foram ter uma projeção nacional aí, Paulo César e que Flávio. realmente, Paulo César e Flávia, tinha me fugido o nome. Então, realmente, Cruzeiro tem essa tradição mesmo de boa arbitragem. Isso é muito bom, né? Saber que esse pessoal está integrado aqui com... Isso aí que eu ia falar, porque a arbitragem ela condiciona muito o jogo, né? Se você tem uma arbitragem local, isso dá margem para muita coisa, né? Quando a arbitragem ela é de fora, ela é de outro lugar, você causa uma certa neutralidade, né? Então É. a forma como a arbitragem se conduz, ela é diferente, né? Quando a arbitragem ela é caseira, digamos assim, né? O pessoal da própria cidade, né? É complicado. Aqui em Bananal nós tivemos bons árbitros também, né? Mas essa questão mesmo do convívio diário, né? Às vezes complica realmente pro cara Apitar. apitar. Não né? que eu acho que não tenha, tá? Eu acredito que alguns jogos, o Igor, né, o próprio Paulinho, devem tomar frente aí de uma equipe, um trio de arbitragem. Uhum. São daqui de Bananal. Tem o Xandinho também que tem apitado. O Xandinho, Apitou super bem, é né? polêmico, né? Mas ele é muito bom árbitro, cara. Ele é muito bom árbitro. Você vê os Xandinho últimos polêmico. jogos que ele apitou, tirando o Laranjeiras reclamar, mas assim, a maioria foi considerado boa a arbitragem dele lá. Por que eu falo que ele é polêmico? Porque provavelmente ele vai estar na beira do campo torcendo contra algum time, né? Fazendo a festa dele. Não pela atuação dele no gramado, mas sim ele é muito bom árbitro. Não, ele é muito bom árbitro. Aí eu acho que a polêmica vai vir por estar fora de campo. Vamos supor, torce um jogo contra um time, no jogo seguinte vai apitar, a comissão já vai em cima. Então, eu acho que a polêmica surgiria por aí. E por isso que ele não deve querer apitar também. Eu acho que ele, né, Eliana? Acho Ele que ele falou não vai uma vez pra participar. gente, né, que ele já tinha restrições de apitar jogos de uma determinada equipe. Mas nada aqui, impede por uma dele, série de coisas. né, de apitar um jogo ou outro ali. Ele é muito bom árbitro. Que ele Isso aí. falou da vez passada, cara, que a gente fala aqui, porque tá falando aqui com a Gazeta TV, que ele praticamente era um torcedor do Azul. E ele não poderia apitar jogo do Manchester, porque poderia haver algum entreveiro, porque ele apitando um jogo do Manchester, vai que cai Manchester e Azul. O Xandinho ainda como torcedor do Azul. E como é que o cara vai apitar um jogo desse? Exatamente. Então, praticamente, eu acredito que ele possa até apitar. Não tenho certeza quem são os árbitros que vão apitar. Eu acredito que ele possa até apitar, mas alguns clubes ele não vai querer apitar devido à situação dessa, que nem o próprio Cadu falou. Ele lá dentro do campo, ele é o árbitro, ele tem que fazer o papel dele. Agora, jamais ele fazer esse papel que ele faz fora de campo, de torcer com uma equipe. Se são 8 equipes, ele tem que ficar neutro, pô. Eu torço pro time. Beleza, mas não se demonstrar que torce para aquela equipe. Se ele se botar pro lado dele, ele vai se tornar muito mais, além de ser um bom árbitro, ele se torna muito mais para a pessoa dele, bom para ele, e que as pessoas também não possam ver ele de uma maneira diferente para as equipes que ele vai apitar no estádio João Velar. Muito bem. Vocês querem acrescentar alguma coisa antes da gente entrar no Brasileirão? Essa rodada que começa hoje? Eu só queria, Ricardo, primeiramente deixar um abração, né, para essas pessoas que eu estarei lá no domingo. O próprio Cadu que está aqui, o Iel, o próprio Sandro, que é do Fecha Porte, tem o Juruna, tem o Davi com
com o Valdir e outras pessoas que eu não estou lembrado o nome aqui, e no domingo eu estarei presente lá para anotar alguns referentes aos jogos que está sendo acontecendo, para saber, até o próprio jogo, primeiro Manchester, Vila Real e Manchester, o primeiro jogo, e a gente tem que ter uma conotação dos jogadores, quem jogou bem no jogo, de repente a atração foi o fulano de tal, então a gente também já tem que conotar isso aí para a gente, quando trazer aqui na segunda-feira, já estar ciente do que foi passado trouxe para a Gazeta justamente o que aconteceu no estádio João Velar. Maravilha. Você quer acrescentar alguma coisa, cara, do campeonato? Até pedir para você, se for possível, não for te atrapalhar, até assim, quando você ainda não estiver no gramado, você tirar umas fotos lá para colocar Claro. na Gazeta lá, quando for dar os resultados dos jogos. E até se for de um pênalti lá, você filmar, se for possível. Mas não no jogo que você tiver, tá? Porque senão não dá para você ficar dividindo as coisas. Se é um jogo que você estiver assistindo lá e tal, e se você quiser Com filmar no certeza. seu jogo também não tem problema. Eu tô falando que às vezes atrapalha, né? A sua atuação lá, se você ficar pensando em outras coisas que não sejam no jogo. Aí se você puder fazer esse favor para mim, eu te agradeço. Porque eu não Claro. vou estar aqui amanhã, né? Eu vou levar o Juan para um concurso lá em Guará, logo cedinho. Então não vai dar para eu estar aqui, mas nas próximas rodadas com certeza eu vou estar lá. Beleza, pode deixar. A gente faz sim. Só o primeiro jogo, né? Porque às vezes a correria ali dentro do campo eu não consiga muito gravar. Mas eu tento tirar umas fotos ali também. Tá, maravilha. Bom, vamos falar de Brasileirão então. Eu vou deixar a tela do jeito que tá, por causa dos nossos cortes e também porque eu não consigo. A do campeonato, mas eu vou editar depois e agora do Brasileiro. Da tela que eu tô ali, eu gostei dela, vou deixar ela ali. Senão eu vou ter que mudar a tela, depois vai bagunçar o correr tudo de novo. Tá tão bem ali, estamos nós quatro na tela ali, né? Estamos nós três aqui, mais o Eduardo lá. Então a gente vou manter a tela assim, mas em compensação, eu vou falando aqui sem poder mostrar os confrontos de hoje, né? Mas a gente vai mencionando aqui. Deixa eu só entrar no aplicativo aqui, que eu uso um aplicativo com jogos aqui para poder dar sequência. Você sabe que na correria que foi essa semana, em virtude de uma série de acontecimentos aqui em Manaus, uma coisa atrás da outra. Pra vocês terem uma ideia, eu estava com matérias programadas para entrar durante a semana aí, e matérias legais, sabe? De novidades boas. Tem bananalense que foi premiado em Cannes, ficou quietinho, só agora que falou. Foi, pô, mas 3 meses até, mas não vamos noticiar assim mesmo, na parte publicitária. É um tricolor, inclusive, um grande tricolor, é o Cassiano do Cacau. E também a Mônica Alvarenga, que está fazendo um queijo de cabra aqui, que está fazendo um sucesso mundial, foi inclusive convidada para integrar a comissão jogadora e também participar de um evento lá na Europa, entendeu? Dado o sucesso do queijo de cabra que ela está produzindo aqui. Esperar passar esse momento de notícias ruins aqui em Bananal, e aí entrar com essa pauta positiva aí. Eduardo sabe como é que é isso, né, Eduardo? Para a gente Sei. para a gente trocar o. Prioridades. Prioridade. Fazer o quê, né? Essa Prioridades. música vem de queijo onde? Ela tem um. Ela foi até uma das minhas entrevistadas no Papo na Praça. Ela foi. Ela foi diretora mas é uma dessas cariocas que vieram morar aqui em Manaus. Ela tem uma propriedade lá na Xandoca. E é uma dessas várias artistas de cinema e teatro. Ela é mais teatro, que veio parar em Bananal e começou. Ela que é responsável pela nossa praça aqui, que durante a pandemia ela foi se aperfeiçoando em jardinagem, e ela que montou esse jardim nosso aqui, Legal. da praça principal. Então, assim, e ela conseguiu mais essa façanha, sabe? Ela está sempre se aperfeiçoando. É fantástico o trabalho dela e, inclusive, Legal. eu vou noticiar isso e um dia quando a gente estiver com o Gazeta Meio-Dia aqui no ar, eu vou trazê-la aqui para conversar, porque ela é uma ótima pauta, Mônica, que tem muita coisa assim no âmbito cultural, né, de produção rural, ela engloba um monte de coisa que tem muito a ver com Manaus. Produção rural, cultural, né, e histórico. Ela escreveu um livro recentemente, então
Mas E não o, tem e o local Cassiano, que vende esses queijos? Ela tem? ela produz, ela produz. Eu não sei se ela expõe aqui ou se ela vende, já vende com. Eu acho que a produção dela não é muito grande, mas ela participou desses eventos. Os europeus ficaram doidos no queijo que ela produz e fez esse sucesso estrondoso. Mas sucesso estrondoso mesmo vai fazer o Fluminense hoje às 4 da tarde, com o time reserva, sei lá que time que o Renato vai colocar. Vamos começar falando de Bragantino e Fluminense, Cadu. O que o Renato está aprontando aí para esse jogo às 4 da tarde de hoje? Ele deve entrar com um time mais ou menos alternativo, né? Só que eu queria ressaltar que o Bragantino tá com 7 desfalques também. Então eu vi isso aí. Tá Então, totalmente desfalcado. O que eu fico totalmente. mais receoso ainda. E Dá mais medo ainda, né? 8 derrotas Porque o time que estava completo estava perdendo. É, Aí muda o time todo, vai que acerta, justamente contra o pois é. Fluminense, né? Porque 8 tava bom do jeito derrotas que tava. consecutivas, Porque né? já tava perdendo Pois é. mesmo de todo mundo, pô. Então, mas tudo bem, vamos lá. 8 derrotas Pois é. consecutivas. É isso Então, que o torcedor tricolor fica cabreiro, Eduardo. e é coisa que só acontece com o Fluminense, né? É inacreditável. O Fluminense é estilo de Robin Hood deles, todo É. time que tá mal vai se recuperar em cima do Fluminense. Bragantino, depois que perdeu do Flamengo, não ganhou de mais ninguém, só derrota. Exatamente, depois que perdeu do Flamengo, tava com uma moral danada, né? Quando jogou com o Flamengo. Perdeu do Flamengo, foi ladeira abaixo. Mas isso aí a gente sabe, né? Foi o time que não tem elenco. Machuca um jogador importante, dois. É o que Já tá cai acontecendo aí, o time. É que nem aquele Time atacante despenca. lá que era tricolor e fez 2 gols no Fluminense. Qual atacante? Ué, Pedro, né? Pedro? Isso, é. Ele é tricolor, né? Ele é E ele tricolor, é. fez 2 gols no Fluminense. Assim como o Pedro, né? Mas o Pedro não é tricolor, mas né, é de Xerém. E vários outros, né? Carrasco do que o Fluminense tem que jogou no Fluminense. O Eduardo, o que você acha que o Renato pode. Não é mata-mata, né? Mas o Renato É, perder não vai querer, né? não é mata-mata, mas o Fluminense, apesar de jogar fora de casa, é favorito. Para mim é favorito. O Bragantino vem numa fase terrível, jogando mal, né? Que quando você perde e jogando minimamente bem, dá uma perspectiva de melhora para o próximo jogo. O Bragantino vem jogando muito mal, né? E o Fluminense vem embalado aí com uma sequência de classificações, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Tem tudo para poder vencer fora de casa e somar mais 3 pontos ali e se manter ali próximo do G6 do Campeonato Brasileiro, né? E às 6h30, jogaço, né? Jogo, para mim, o favoritismo do Cruzeiro frente ao Internacional, jogo no Mineirão, 6h30 da tarde. Queria ouvir de vocês aí o que vocês acham, Cadu? Cruzeiro e Inter, Eliano também, e depois o Eduardo. O Cruzeiro, ele é favorito, né? Joga em casa, igual a equipe do Internacional vem caindo de rendimento, começou a temporada muito bem, depois com o Roger aí tem caído de produção, ainda mais com o Alan Patrick em um dia ruim, porque o Alan Patrick é o grande nome do Inter, o cara que mais participa de gols, 63% dos gols do Inter passa pelo pé dele, então, assim, se ele não tiver no dia bom dele, o Inter não produz muito. Então, o Cruzeiro vem muito bem, joga em casa, né? Acertou o time, tem mais time. Então, acho que o Cruzeiro é favorito para esse jogo, mas é assim, a gente sabe que o futebol é brasileiro, né? O Lanterna pode ganhar do líder, o vice-lanterna do vice-líder, né? O Juventude perdeu pro Santos. O Santos tomou de 6 do Vasco e o Juventude ganhou do Vasco. Vai entender. Isso aí, a gente isso tá aí. falando isso aqui no Isso dia. aí. É impressionante. Eliano, sua avaliação e depois você já passa a bola lá para Eduardo. Primeiramente, você não passou a bola, me respeito do Fluminense. Ah, não? Fluminense e Rapaz. Bragantino. Você desculpa, é que às vezes eu tô falando aqui, mas Não, estou olhando o que vai vídeo, jogar. olhando o áudio, então. Então vai jogar Bragantino e É que Fluminense. eu sei que você vai torcer pro Fluminense, então eu já nem pergunto. Então, mas aí vai jogar Bragantino e Fluminense. O que nem o Eduardo falou, o Bragantino vem com 8 derrotas seguidas. Uhum. O Bragantino desfalcado, o Fluminense com time base para enfrentar a equipe do Bragantino, mas eu acredito que quem vença é o Bragantino. É a opinião minha. Eu dou minha opinião e Eu tô totalmente surpreso com a sua opinião. Você não sabe, pô. Agora a opinião minha Eu tô impactado, cara, porque me surpreendeu assim não é o Santos, bastante. não é o Santos, não é o
É o Bragantino que joga dentro de casa contra a equipe do Fluminense e pelas derrotas que ele vem sofrendo, 8 derrotas seguidas, Aí vai ganhar logo do Fluminense. a torcida tem que passar a ganhar alguma coisa, senão daqui a É. pouco ele vai ser rebaixado. Então. Ouvi Então ele dizer que o precisa Heleno vai assistir o Rock Mas não pode Santeiro lá começar no no jogo. próximo jogo, em vez de ser não, já nesse? começar agora. Ah, é agora, então? Jogando em Bragança e Tá. vencer a equipe do Fluminense. Porque o Fluminense, se não me engano, é freguês do Bragantino. É. Então a Ricardo, gente. Oi? eu ouvi dizer que o Heleno vai assistir o Rock Santeiro na hora do jogo. Não, Rock Santeiro Vou passar o clipe para você acompanhar os Não, capítulos do Rock Santeiro, não lá que tá assisto Rock matando a pau. Santeiro. Rock Santeiro é muito engraçado. Nossa, Mas agora, sendo sincero, eu acho que o Ah. Bragantino vence a equipe do Fluminense tá bom. às 16 horas. Tá E bom. depois um grande jogo, o próprio o Cruzeiro contra o Internacional com essas derrotas, que perdeu o Flamengo por 1-0 no Maracanã, por Bruno Henrique, depois um gol do Arrascaeta, outro do Pedro, por 2 Eu ia falar 2-0 aqui aquele dia, que a gente estava comentando o jogo, eu falava, vai ser vai ser o dobro do que foi no Rio, porque vai partir para cima e foi 2-0, só que eu não falei. Aí não adianta, né? É. A Bet não paga, né? Se não, depois falar depois, né? Mas É. eu comentei aquele dia aqui que ia ser um jogo muito difícil para a equipe do Flamengo. Mas o Flamengo conseguiu vencer por 2-0 e houve aquele negócio do papel picado lá, que já foi até punido duas pessoas do Internacional. Aquilo era para acontecer depois do jogo, mas Exatamente. acabou acontecendo. Mas até comentaram que aquilo não era nem para acontecer no jogo, que era uma questão da classificação do Internacional, teria aquilo lá. Mas eu acredito que não. Aquilo seria para o estádio mesmo, que aconteceria aquele papel. Você sabe por que eles fizeram aquilo lá? É pro Inter ficar mais 15 minutos na Libertadores. Pra ter mais 15 minutos dele. A mais 15? É. Já acho que foi menos 15, porque Não ali, foi. aquilo ali acabou com o Internacional, rapaz. Não. Deu aquele negócio de papel picado lá. Mas ficou 15 minutos a mais na Libertadores antes de ser eliminado, pô. Então já tomou o primeiro gol. Aí a vaca já tinha ido pro brejo mesmo. Mas independente disso, foi punido as duas pessoas lá. Tem jogadores do Internacional também que acho que já estão se despedindo. O próprio Vitão deve ir embora do Internacional. O Roger Machado, o Tite já está com de olho lá. Pode ser que o Roger Machado faça O Heleno adora derrubar técnico. o último jogo, o Roger Machado. E o Tite já está em contato, porque o Tite estava em contato com o Corinthians, hoje está em contato com o Internacional. Mas de repente, eu não sei se é fake ou o que é, mas que o Tite já está na pauta para o Roger Machado, já está. E o outro jogo, Ricardo, que é o Grêmio contra o Ceará vem fazendo grande jogo, o último jogo ele venceu por 1-0, e o Grêmio não vem fazendo grandes jogos, o Grêmio perdeu dentro de casa, o último jogo foi 3-1, e agora pega o Ceará não é time bobo, o Ceará está na colocação, não sei a colocação que ele está no Campeonato Brasileiro, mas o Ceará é uma grande equipe que vai enfrentar a equipe do Grêmio lá no Sul e vai dar um grande jogo entre Grêmio e Ceará. O Ceará está em 10º com 25 pontos. 10º, então, você pega o Grêmio hoje, acho que está abaixo dele. O Grêmio está em 13º com 23. Então, Ele está a 2 pontos só, deixa eu ver a quantidade de jogos Isso aí. aqui. Os dois estão com 19 jogos. 19 jogos. Vai ser um grande jogo, tanto o Ceará, que se o Grêmio vencer, ele vai passar 1 ponto do Ceará. E se o Ceará vencer, ele vai a 5 pontos do Grêmio. Então, vai ser um grande jogo. Vou ver esse jogo hoje à noite. E se Deus quiser que tenha um grande jogo. Não só do Fluminense contra o Bragantino, como do Cruzeiro, como o Internacional. E do Grêmio contra o Ceará. São grandes jogos, grandes equipes que vão participar do Campeonato Brasileiro, cara. Eduardo, o que você, a sua percepção aí? Você vai secar o Fluminense junto com o Heleno? Bom, você já falou, nesse né? horário, Você já falou, né? Tá assistindo o Mundial Sub-20. Vou ver o Vai assistir o tem a decisão, né? Barcelona. Tá certo, tá certo. Vou ver o Não, mas Flamengo o jogo começa às 4, Eduardo. Então, das 4 às 4h30 são 30 minutos. Ah, não, mas aí eu vou estar tomando aquela água tóxica para poder fazer para poder fazer a análise melhor, né, Eduardo? Isso, vou estar tomando aquela água tóxica, poder fazer o aquecimento do jogo de 4h30. O Ricardo fez aquele papel que a gente pediu com ele aqui para assistir o jogo do Flamengo com o Internacional. E aquele deu o Flamengo só o vencedor por 2-0. Deu certo. Pois deu certo. Eu devia ter ficado lá no Rock Santeiro mesmo. Deu certo. Mas Cruzeiro e Inter. Cruzeiro, franco favorito, joga em casa. Caio Jorge tem uma fase iluminada, né, cara? Como tá jogando o Caio Jorge, absurdamente. E o Internacional com seus problemas, né? O principal deles, o ataque do Inter, que não funciona. Troca jogador, bota jogador e o ataque não funciona. Ener Valencia,
Ricardo Matias, Borré, ninguém acerta naquele ataque ali do Internacional. Os 3 confrontos com o Flamengo, o agregado deu 6-1 para o Flamengo. Pois é, Né? nossa Então, senhora. e sendo que o gol do Inter foi um gol ali no limite do impedimento, né, do Borré. Então, eu acho que Cruzeiro muito favorito para esse jogo, só se realmente os deuses do futebol entrarem aí e provocar uma zebra nessa partida. Grêmio e Ceará, vou te falar, eu acho que o Ceará vai aprontar para cima do Grêmio, cara. Aí o Mano cai, né? O Grêmio não vem jogando bem, apesar de ter vencido o Atlético Mineiro de virada no Mineirão, lá na Arena MRV. O Grêmio não vem jogando bem. Eu acho que o Ceará, que é um time bem treinado, a gente já falou aqui, É verdade. o Ceará pode aprontar. E o Mano, a chance do Mano cair é bem grande, né? Pelo Raul, né? Eu acho que nem seria o fato dele cair, porque ele chegou a pedir demissão, né? Então aí eu acho que é o fato dele jogar a toalha, realmente dizer, ó, não tô conseguindo dar jeito nesse time aí, arruma outro. Porque eu acho que até um empate, rapaz, eu acho que até um empate pode complicar o Mano, mesmo todo mundo sabendo que o Ceará é isso aí mesmo, é um time muito Isso bom. vale pro Roger Machado também, como o Heleno disse, né? O Roger Machado também muito pressionado. Tá bem pressionado. Então pode dar uma mudança de treinadores aí, a dança das cadeiras aí do futebol brasileiro. Muito bem. Você comentou, Ricardo, sobre o Internacional, que empatou o primeiro jogo com o Flamengo no Maracanã. Se você diz que o Internacional, a possibilidade dele era grande de estar disputando o ser campeão brasileiro, mas depois deu uma queda na equipe internacional, hoje a situação está crítica a situação do Internacional. O Roger Machado, que joga fora contra a equipe do Cruzeiro, vai passar uma situação crítica, que vai enfrentar o Cruzeiro lá o Cruzeiro lá no Mineirão. Então, o Internacional vai passar uma fase crítica aí contra a equipe do Cruzeiro. E provavelmente, se o Cruzeiro vencer, o Roger tem tudo para perder o cargo do Internacional. Eu não sei, mas eu não acredito. Porque vamos combinar os confrontos que o Inter fez. Ele está passando esse percalço, já estava meio tropeçando, né? Mas ele caiu mesmo, foi naquela derrota pro Fluminense antes do Mundial, lá, né, no Sul. Depois não voltou também, voltou cambaleando. E vamos combinar que o jogo de quarta-feira foi um passeio do Flamengo, né? Foi um passeio o jogo inteiro. No outro jogo, né, o Flamengo jogou, o primeiro tempo foi avassalador, 1-0 só foi. E o segundo tempo o Inter melhorou, né? Por aquelas coisas que a gente sabe que o Flamengo cai no segundo tempo e tal. Mas esse último jogo de quarta-feira foi um passeio. Foi assim poucas vezes eu vi um jogo de Libertadores tão tranquilo para um visitante. A diferença do Flamengo para o Inter a gente sabe que tem, mas assim, de forma tão evidente dentro do campo, né, Eduardo? Porque você sai da teoria e vai para a prática, e aí a prática correspondeu à teoria, porque ali o Flamengo foi absoluto. Até a porcentagem do Flamengo foi grande, né? Não, que a porcentagem é grande que ele vai vencer, não. Mas a porcentagem do Flamengo Internacional jogando lá no Sul foi grande para o Internacional. É nem dizer que o Flamengo estava se sentindo em casa no Maracanã, estava no ninho do urubu, entendeu? Porque, pô, não, acho que estava no Maracanã. A vontade que o Flamengo estava, em casa mesmo, né? É isso que eu estou querendo dizer. Porque realmente acho que chegou a ser humilhante pro Internacional. E o Felipe Luiz inventou com o Saúl lá no meio campo do Flamengo, né? Né? Que nem o próprio Eduardo falou, pensou que fosse cantar com aquele o Everton, né? Isso. E não entrou, acabou entrando com o Saúl acabou dando certo ali no Flamengo, e o Flamengo saiu vencedor por 2-0. Por isso que eu tinha que ter ficado no Roque Santeiro para ver o Beato Salu ao invés de ver o Saúl. Eu fiz a opção errada, deu no que deu. Bom, mas o Cadu não tem nem ideia do que eu estou falando, né? O Cadu nem imagina. Isso que nem existiu. Roque Santeiro foi uma novela dos anos 80 que foi um sucesso danado no Brasil inteiro. Então é muito engraçada a novela. É da Porcina. Vamos passar. É da Porcina, Da Viúva Porcina, do Senhorzinho Malta. Aquela. Isso, que fazia lá os. Tô certo ou tô errado, né? Começar a fazer isso aqui, né? Tô certo ou tô errado, Eduardo? Isso aí, é isso aí. No domingo nós vamos ter 5 jogos, é isso? Porque nós vamos ter 2 na segunda-feira, né? Que é exatamente os 2 aspirantes ao título. Mas vamos falar desses jogos do domingo. Tem o jogo, mais um, né? Jogo dos desesperados e
e instáveis, né? Dois É. times instáveis, O Bahia, Vasco o Bahia tá na quarta, e Corinthians. O Bahia está em é quarto. quarto lugar, 33 pontos. Exatamente em 18 jogos. Você vê, hein? E está com 18 jogos e com 33 pontos. O O Bahia Bahia em está quarto muito bem no colocado. campeonato, é. E o Bahia enfrenta o Santos, que com certeza. Aí o Santos já com o Vojvoda. Vou fazer um adendo aqui que eu cheguei aqui, o Helena, pô, você falou que o São Paulo fechou com o Santos. Eu não falei que fechou com o Santos. Eu falei que já estava com as bases salariais acertadas, né, na quarta-feira. E Mas que os... as exigências dele Não, então, aí fizeram. eu falei aqui no ar, né? O São Paulo, sendo É, São Paulo, tá fazendo umas exigências de jogador que, pô, o Santos não teria como bancar, é, né? E já tinha feito isso nas outras passagens, na outra passagem dele. Na sim. época o Santos fez umas loucuras lá e atendeu a ele, tudo bem. O Santos foi vice-campeão brasileiro aquele ano, né? Até goleou o Flamengo antes do Flamengo ir para o Mundial. No último Isso. jogo, mas o Flamengo já estava no espírito. Não, tô falando a título de. O Flamengo já estava com a cabeça no Mundial.